Então, boa tarde aos alunos. Então, continuando a matéria de projetos de instalações elétricas residenciais, vamos falar nessa apresentação sobre esquemas multifilar e unifilar e dispositivos de comando e de iluminação e sinalização. Então, temos aqui um esquema multifilar, tá? É um esquema de maior detalhes dos condutores, tá? Então, temos aqui dois circuitos N1R1 e N2R2. No circuito 1 temos um comando de uma lâmpada através do interruptor simples. No circuito 2 temos uma tomada, tá? De 110 volts ou 127 volts. Então aqui a fase do circuito 1 é ligado ao interruptor, aí temos o retorno até a lâmpada e do outro lado da lâmpada, no outro terminal da lâmpada, é ligado no neutro. No circuito 2 temos uma tomada, tá? Um dos pinos é ligado no neutro e outro pino é ligado na fase, tá? Temos aqui o terra de proteção, P, ok? Aqui nessa figura, como é feito na prática, aquele mesmo circuito anterior, tá? Passando pelos eletrodutos, tá? Aqui tem as caixas de passagem, tá? Os eletrodutos e o quadro de distribuição. Temos o esquema unifilar, né? Ele representa um sistema elétrico simplificado que identifica o número de condutores e representa seus trajetos por um único traço. Então é um único traço aqui. É o mesmo circuito anterior, com interruptor simples, uma lâmpada e uma tomada, tá? É representado de uma maneira mais simples. Aqui tem o quadro de distribuição, temos aqui o neutro e a fase, tá? Para o circuito 1. O neutro, a fase e a proteção para o circuito 2. Aqui é a bitola do fio, né, 2,5. Tá? Então aqui ele tem a tomada no circuito 2. Então para a tomada eu preciso do neutro, a fase e a proteção. Temos aqui a lâmpada de 100 watts e aqui o interruptor. Então, para o interruptor nós temos a fase e o retorno, ok? Bom, aqui temos apenas um exemplo de um circuito em tensão DC, em tensão contínua. Aqui até a fonte de tensão contínua, o interruptor e a lâmpada, ok? Aqui nesses diagramas temos o interruptor de uma tecla simples de embutir, tá? Aqui o interruptor aparente, ok? Aqui é a vista de frente, a vista de trás, a vista de frente e a vista de trás desses interruptores. Aqui temos a representação multifilar, né, da ligação de uma lâmpada no interruptor, tá? Interruptor simples. Então tem aqui a fase, tá? Chegando no interruptor, o retorno até a lâmpada, no outro lado da lâmpada até o neutro. Então temos a representação dessa ligação de duas formas, a multifilar e a unifilar. Então temos aqui a fase do circuito 1, né? É representado por um traço, tá? Condutor fase, vai ter um interruptor, tem um condutor de retorno, que é esse traço que termina em cima do condutor, e do outro lado da lâmpada temos o neutro, que é representado por esse traço mais, como se fosse um L aqui, né? Tá? E aqui temos o esquema unifilar, tá? É a mesma representação desse esquema, só que de uma maneira mais simples. Então tem o quadro de distribuição, o neutro, a fase e a proteção. E aqui temos o interruptor e aqui a lâmpada. O A está dizendo que o interruptor simples comanda a lâmpada A, ok? Esse 1 é o circuito 1. Então tem a fase e o retorno, tá? O circuito 1, tá? Comandando a lâmpada A. Então temos, para entender melhor, vemos nessa figura como é executada a instalação na prática de uma lâmpada, interruptor e vindo a alimentação do quadro de luz. Tá? Então temos em um o quadro de distribuição, né? Em 2 a caixa de passagem no teto, aqui,
3, caixa de passagem na parede, ok? O interruptor aqui. 4, eletrodutos de interligação da caixa de passagem entre caixas e quadro terminal de luz, ok? 5, lado de onde vem a alimentação, quadro de distribuição. Tá? Aqui no diagrama unifilar, aqui o 5, né? Onde que vem daqui do quadro de distribuição. E 6, condutor de proteção. Tá? Então tem aqui o condutor de proteção PE, tá? Aquele condutor verde e amarelo, tá? Que é o terceiro pino da tomada, ok? Então aqui temos um esquema unifilar, mostrando todos os símbolos possíveis aqui numa ligação da lâmpada incandescente. Temos o interruptor A, temos aqui o neutro e a fase chegando, a proteção, de onde vem, né, do quadro de distribuição, a lâmpada A, o circuito 1 e 1A, né, o comando da lâmpada A no circuito 1, ok? Bom, aqui temos o esquema de uma lâmpada com um interruptor simples mais uma tomada. Tá? Então, temos aqui o interruptor simples, tá? Interrompendo o circuito, comandando o circuito dessa lâmpada. E aqui a tomada junto com o interruptor. Tá? Então, ela é ligada no neutro e é ligada na fase. E aqui o pino central é ligado na proteção. Ok? Então, esse aqui é um circuito 2 e a interrupção da lâmpada é o circuito 1. Tá? Então, aqui é o esquema multifilar. Tá? Esquema multifilar. Tá? Tem aqui ó, a fase do circuito 1 chegando no interruptor, o retorno e aqui o neutro. No circuito 2 temos a tomada de 110. Então, aqui o neutro, a fase e a proteção. E aqui o esquema unifilar, ok? Estamos nesse esquema de uma lâmpada com interruptor mais duas tomadas. Então, para o circuito 1, temos o comando de uma lâmpada. E circuito 2, duas tomadas, ok? Tá? Uma tomada fica próxima ao interruptor. Então, aqui ó, temos aqui o interruptor e a tomada. Tá? E a outra tomada fica longe desse interruptor, mas é o mesmo circuito 2. A bitola do circuito 2 é 2,5 milímetros e para circuito de iluminação é 1,5 milímetro, ok? Então aqui temos o esquema de fiação, né? Como é que fica com os eletrodutos, tá? Então temos aqui o interruptor e a tomada. Então o interruptor e a tomada próximos, tá? E a fiação passando aqui pelos eletrodutos, a lâmpada e o quadro de distribuição. Tá? E aqui a outra tomada longe do interruptor e dessa tomada. Então, aqui é a representação daquele circuito em planta baixa. Né? Temos aqui o quadro de distribuição, circuito 1, circuito 2, tá? O circuito 2 para as tomadas, tá? E o circuito 1 para o comando da lâmpada, ok? Aqui temos o circuito de uma lâmpada com interruptor, mas temos nesse circuito aqui um interruptor e duas lâmpadas. Então temos um interruptor simples comandando duas lâmpadas, tá? Esse é o esquema multifilar e aqui o esquema unifilar. Então só temos um circuito, o circuito 1, tá? Então o interruptor aqui ele comanda essas duas lâmpadas. Temos aqui um esquema para entender aquele esquema unifilar. Esse aqui é um esquema real das ligações. Como é que ficam as ligações fisicamente, ok? Estamos aqui nessa figura a representação daquele esquema anterior. Então, tem o quadro de distribuição, neutro, fase, proteção. Aqui a fase e o retorno, o interruptor, e o neutro e o retorno e a proteção entre as duas lâmpadas. Aqui tem um esquema de interruptor simples de duas teclas mais duas lâmpadas. Então cada interruptor
comanda uma lâmpada. Esse é o diagrama multifilar e aqui o esquema unifilar. Então você pode ver aqui, temos aqui a fase chegando no interruptor e os dois retornos aqui, tá? E aqui o neutro e o retorno entre as duas lâmpadas A e B. Então aqui a ligação, como é feita realmente, tá? Tem um interruptor simples, 2 teclas mais 2 lâmpadas, como é feita a ligação. E aqui o projeto elétrico em planta baixa, tá? Então tem o quadro de distribuição, interruptor simples, 2 teclas e as duas lâmpadas A e B. Um comanda a parte do interruptor. Um interruptor comanda a lâmpada A e a outro interruptor comanda a lâmpada B. Aqui tem um esquema de interruptor simples, mais 3 teclas, comandando 3 lâmpadas. Tá? Então esse é o esquema multifilar e aqui o esquema unifilar. Então aqui um esquema, o mesmo esquema do interruptor simples com 3 teclas, né? Tá? Aqui é o símbolo dele, comandando cada interruptor comanda uma lâmpada A, B e C, tá? Independentemente uma da outra. Tá? Aqui temos o esquema de ligações, né? Do interruptor simples com 3 teclas e as 3 lâmpadas. Aqui temos o desenho em perspectiva cônica, tá? Ele mostra as caixas de passagem, o quadro de distribuição e o trajeto de todos os eletrodutos. Tá? Então temos aqui as tomadas, a lâmpada, tá? O quadro de distribuição, tomada e interruptor. E aqui o caminho dos eletrodutos, tá? Entre as caixas de passagem, tá? E em ligação com a lâmpada e com o quadro de distribuição. Esse aqui é o desenho em perspectiva cavaleira.